Meu nome é Vitor. Nesse canal falamos de finanças e patrimônio e nesse vídeo iremos falar do PPA, que é o Plano Plurianual. Um tema bastante importante quando falamos de orçamento público. O PPA, ou Plano Plurianual, é o documento elaborado e apresentado pelo Poder Executivo à sociedade, com vigência de 4 anos. O Poder Executivo é a Presidência da República, no âmbito federal, os governadores, no âmbito estadual, e os prefeitos, no âmbito municipal. A vigência de 4 anos inicia-se a partir do segundo ano de mandato do presidente, governador ou prefeito, e encerra-se ao final do primeiro ano do mandatário seguinte. Por exemplo, o Lula foi eleito em 2022, que é o atual presidente da República. Em 2023, iniciou o mandato. Durante o ano de 2023, foi elaborado, discutido e aprovado o PPA. A partir de 2024, entrou em vigência esse PPA, cuja vigência vai durar até o final de 2027, que é o final do primeiro ano do mandato seguinte. Dentro do PPA, é apresentado todo o plano de governo, indicando os objetivos, metas e diretrizes sobre as despesas de capital e os programas de duração continuada. As despesas de capital e os programas de duração continuada irei explicar daqui a pouquinho. Contextualizando, na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, parágrafo 1º, diz o seguinte: a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Agora irei falar de cada palavra em negrito. A palavra regionalizada passa a ideia de respeito à diversidade regional e à redução das desigualdades regionais. Desse modo, a cultura de nenhum estado, por exemplo, pode ficar subordinada à cultura de um outro estado. E o estado mais pobre do Brasil, por exemplo, precisa receber ajuda financeira para se desenvolver economicamente, por exemplo. Já o conceito de objetivos significa traçar os resultados econômicos e sociais desejados a partir da identificação de um problema econômico ou social. Por exemplo, o erradicar a miséria no Brasil pode ser considerado um objetivo, pois vem da identificação de um problema social e econômico, né? E a partir desse problema social e econômico, que é a miséria, busca-se alcançar um resultado, que é a sua erradicação. Diretrizes significa estabelecer as direções para se executar uma política pública, como suas fontes de financiamento, as aplicações dos recursos financeiros arrecadados e a gestão dos recursos financeiros. Meta significa mensurar quantitativamente ou qualitativamente os objetivos traçados. Mensurar quantitativamente significa atribuir valor, e mensurar qualitativamente significa atribuir qualidade. Por exemplo, erradicar a miséria no Brasil é um objetivo. Zerar o número de moradias
o número de pessoas em situação de rua, zerar o número de pessoas passando fome, elevar para 90% o número de moradias com saneamento básico. São exemplos de metas, pois estou atribuindo valor a esse objetivo, como zerar e 90%, e estou qualificando o objetivo, né? Então, no caso de erradicar a miséria, né? O que significa ser miserável, né? Significa, nesse caso, a pessoa está em situação de rua ou a pessoa não ter condições financeiras de comprar alimentos ou não ter saneamento básico. As despesas de capital são os gastos da administração pública com bens de capital, com a finalidade de prestar serviços públicos ou de elevar o patrimônio da administração pública. Por exemplo, a aquisição de um terreno para a construção de um hospital público é um exemplo de despesa de capital, pois o terreno é um bem de capital, pois nesse caso é um ativo capaz de gerar novos ativos, e o hospital a ser construído terá a finalidade de prestar um serviço público. Um outro exemplo é o Estado comprar ações de um banco, né? E essas ações se valorizarem, gerando um aumento do patrimônio da administração pública. E por último, os programas de duração continuada são os conjuntos de ações governamentais voltadas à manutenção de serviços públicos e de bens públicos. Por exemplo, o investimento em educação. Então, se o Estado já investia em educação antes e irá continuar mantendo investimento em educação, não tendo a intenção de acabar com esse investimento, pode ser considerado um exemplo de programa de duração continuada. Portanto, o PPA é um documento elaborado e apresentado pelo Poder Executivo à sociedade com vigência de 4 anos, iniciando-se essa vigência a partir do segundo ano de mandato desse governante e encerrando-se ao final do primeiro ano do mandato seguinte, onde é apresentado os objetivos, metas e diretrizes sobre as despesas de capital e os programas de duração continuada. No artigo 165 da Constituição Federal de 1988, diz que a lei que instituir o Plano Plurianual deve estabelecer, respeitando a diversidade regional e promovendo a redução das desigualdades regionais, as diretrizes ou direções financeiras quanto às fontes de financiamento, de investimento e de gestão financeira, deve estabelecer os resultados pretendidos em cima dos problemas sociais ou econômicos identificados e mensurá-los quantitativamente ou qualitativamente, esses resultados pretendidos, sobre as despesas de capital, que são os gastos financeiros em bens de capital, para aumentar o patrimônio público ou aumentar a participação do poder público na economia mediante prestação de serviços públicos. E sobre os programas de duração continuada, que são os gastos voltados à manutenção de serviços públicos ou de bens públicos. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão ou sua crítica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.